Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta sexta-feira, dia 27 de setembro aí galerinha. Separei aqui 24 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir do primeiro palpite de hoje. Alemanha, Liga Alemã, União Berlim versus Frankfurt. A equipe do União Berlim aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. A equipe do Frankfurt vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Frankfurt e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Frankfurt com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Brasileirão Série B, Londrina versus Vila Nova. A equipe do Londrina aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos jogando como mandante vem de 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. A equipe do Vila Nova aí jogando como visitante vem de 4 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Londrina, 1 vitória do Vila e um empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Vila Nova ou jogo acima de 1,5 gols. Brasil de Pelotas versus Guarani. A equipe do Brasil de Pelotas aí é uma equipe que vem embalada jogando como mandante, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e um empate. A equipe do Guarani aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias jogando como visitante. Nos últimos 5 confrontos aí, 2 vitórias para cada lado e um empate. Partida que podemos cravar vitória do Brasil de Pelotas com empate ou jogo acima de 1,5 gols. Atlético Goianiense versus Figueirense. A equipe do Atlético Goianiense aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates. A equipe do Figueirense aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 3 vitórias do Figueirense. Partida que podemos cravar vitória do Atlético Goianiense com empate ou jogo acima de 1,5 gols. Espanha, La Liga, Vila Real versus Betis. A equipe do Vila Real aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias, 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Betis vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória, 3 jogos de visibilidade também. Nos últimos 5 confrontos aí, 3 vitórias do Vila Real e 2 vitórias do Betis. Partida que podemos cravar vitória com empate do Vila Real. O jogo de ambas as equipes marcam. África, Liga dos Campeões aí da CONCACAF, Kampala City versus Petro. A equipe do Kampala City aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e um empate. A equipe do Petro vem de 1 derrota, 2 empates, 1 vitória, 2 vitórias. Partida que podemos cravar vitória do Kampala City com empate ou jogo abaixo de 2,5 gols. Melody versus Cotten. A equipe do Mamelodi aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota e um empate. A equipe do Cotten vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Partida que podemos cravar vitória do Mamelodi com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Esperance versus Elect Sport. A equipe da Esperança aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Electa aí vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Partida que podemos cravar vitória do Esperança com empate, ou jogo abaixo de 2,5 gols. Alemanha, segunda divisão aí, Bioliendes versus Stuttgart. A equipe do Bielefeld aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e um empate. A equipe do Stuttgart também vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e um empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Stuttgart. Partida que podemos cravar vitória com empate do Stuttgart e o jogo de ambas as equipes marcam. França, Liga 2, AC Ajaccio versus Valenciennes. A equipe do AC Ajaccio aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. A equipe do Valenciennes vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Valenciennes e 3 vitórias do AC Ajaccio. Partida que podemos cravar como uma possível zebra, vitória do Valenciennes com empate ou jogo abaixo de 2,5 gols. Chambly versus Lorient. A equipe do Chambly aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Lorient vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Partida que podemos cravar vitória com empate do Lorient. O jogo acima de 1,5 gols. Clermont versus Nancy. A equipe do Clermont aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos
vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Nantes vem embalada, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar como outra possível zebra, vitória do Nantes com empate ou jogo acima de 1,5 gols. Le Havre versus Chatterox. A equipe do Le Havre aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Chatterox aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Chatterox, 1 empate e 1 vitória do Le Havre. Partida que podemos cravar vitória com empate do Le Havre ou jogo de ambas equipes marcam. Rodez versus Sox. A equipe do Rodez aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória, 1 derrota e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Sox vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Rodez, o jogo acima de 1,5 gols. Sem esquecer aí, galerinha, vamos voltar aqui Niort versus Alcherre. A equipe do Niort aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 derrota, 1 vitória no tempo regulamentar, 1 vitória nas penalidades. A equipe do Alcherre vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Niort e 1 vitória do Alcherre. Partida que podemos cravar vitória com empate do Niort ou jogo acima de 1,5 gols. Troyes versus Orleans. A equipe do Troyes aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Orleans vem de 5 jogos sem vencer, 4 empates, 1 derrota no tempo regulamentar e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Troyes e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Troyes ou jogo de ambas equipes marcam. Vamos para a França aí, Nacional, terceira divisão, Villefranche versus Duderque. A equipe do Villefranche aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Dunkerque aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 2 confrontos, 1 empate e 1 vitória do Dunkerque. Partida que podemos cravar vitória com empate do Villefranche ou jogo acima de 1,5 gols. Avranches versus Bies. A equipe do Avante aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Beats vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Avante e 1 vitória do Beats. Partida que podemos cravar vitória com empate do Avante, o jogo acima de 1,5 gols. Bastiaburgo versus Kelly Honley. A equipe do Bastiaburgo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos jogando como mandante vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Kelly Rowe aí vem de 5 jogos sem vencer, vem numa zica de 3 empates e 2 derrotas como visitante. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Bastiaburgo. Partida que podemos cravar vitória com empate do Bastiaburgo. O jogo de ambas equipes marcam. Créteil versus Toulon. A equipe do Créteil aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Toulon vem de 3 derrotas e 2 empates, 5 jogos sem vencer. Partida que podemos cravar vitória do Créteil com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Sem esquecer aí, Bologna versus Cholet. A equipe do Bologna aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Cholet vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 2 vitórias do Bologna. Partida que podemos cravar vitória com empate do Bologna. O jogo de ambas equipes marcam. Pau versus GFC Ajaccio. A equipe do Pau aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Ajaccio vem de 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Pau com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Peru, Liga 1, encerramento, Garcilaso vs Sport Boys. A equipe do Garcilaso aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 derrotas e 1 empate, 5 jogos sem vencer, vem numa zica aí. A equipe do Sport Boy vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 2 vitórias para cada lado. Partida que podemos cravar como uma possível zebra, vitória do Sport Boy com empate ou jogo acima de 1,5 gols. Portugal, Primeira Liga, Boa Vista versus Tondela. A equipe do Boa Vista aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos
vem embalado 5 jogos de visibilidade, 4 empates e 1 vitória. A equipe do Tondela vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 2 vitórias do Tondela e 1 vitória do Boa Vista. Partida que podemos cravar como uma possível zebra: vitória do Tondela com empate ou jogo acima de 1,5 gols. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta sexta-feira. Lembrando que estarei deixando todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo. Link do nosso grupo do WhatsApp grátis para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas. Estarei deixando também, galerinha, o nosso link do Instagram para que vocês possam nos seguir lá. E logo aí, ao lado da tela aí, galerinha, estou agora com a consultoria VIP aí, galerinha. Quem quiser, fala no PV aí por esse número que está aparecendo na tela, falou? Até o próximo vídeo, uma boa sorte a todos e valeu!